Gente, eu quero falar agora de um pouco de contas públicas. A CONOF, que é a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira do Núcleo de Economia e Assuntos Fiscais da Câmara dos Deputados, estima um déficit de mais de 31 bilhões de reais para o governo em fevereiro agora de 2025. Vou voltar a falar com o André Anelli, que vai explicar por que eles trazem esses dados, em que eles estão se baseando, quais são as contas aí, hein, Anelli? É na relação receitas e despesas, viu, Evandro? As receitas devem ficar na ordem de 142 bilhões de reais, enquanto que as despesas na ordem de 174 bilhões de reais. E aí, tirando então os números que não são inteiros, o déficit ficaria em 31 bilhões e 700 milhões de reais, de acordo então com a consultoria da Câmara dos Deputados. Em um ano, a receita, na verdade, cresceu em relação a fevereiro do ano passado, 1,3%, de 199 bilhões para 201 bilhões e meio de reais. E a despesa total caiu 13% no intervalo também de um ano. O gasto passou de 200 bilhões e 600 milhões de reais em fevereiro de 2024 para 174 bilhões no mesmo mês de 2025. Portanto, houve um aumento das receitas, uma diminuição das despesas. Mesmo assim, vai ser então registrado esse déficit na casa de 31 bilhões de reais. E uma análise que é feita também pela consultoria da Câmara dos Deputados é que justamente essa questão que a gente vinha tratando agora há pouco aqui no 3 em 1, relacionada ao orçamento, pelo fato de o orçamento ainda não ter sido votado e, consequentemente, aprovado no Congresso Nacional, os gastos do governo nesse momento estão menores e seriam maiores justamente se tivesse, então, esse orçamento aprovado, e a não aprovação dele acaba limitando as despesas a 1/12 da dotação orçamentária, e é por conta disso, então, que o déficit acaba sendo menor nesse período em relação também ao ano passado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, o André Anelli? Um ótimo trabalho aí para você. Eu ia falar, Langani, porque é para você que eu vou passar a pergunta. Langani, como é que você avalia a estimativa que é feita agora pela Câmara dos Deputados? Preocupante. Mesmo que tenha caído em relação ao ano anterior, a gente tem que olhar esses dados, Evandro, com bastante ressalvas, porque no ano anterior houve o pagamento de precatórios. Se não tivesse este efeito de precatórios, ou se os precatórios fossem pagos este ano, os gastos seriam maiores, teria uma elevação desse déficit. E aí que é o grande problema. Por quê? Porque quando a gente olha por dentro essas estimativas, há um crescimento daquelas despesas obrigatórias. Por exemplo, o BPC, aposentadoria, seguro-desemprego e abono salarial. E o crescimento das despesas obrigatórias tem um problema. Por quê? Porque são despesas orgânicas, né? Você não consegue cortar facilmente. Para cortar essas despesas, você precisa de uma aprovação do Congresso Nacional, com maioria ali de 2/3, porque precisa de uma PEC. São ajustes muito mais dolorosos. Portanto, esse déficit para o mês de fevereiro é um sinal amarelo, né? E se continuar assim no ano todo, é um sinal vermelho. Pessoal da Rádio está de volta e nós estamos debatendo aqui a estimativa de déficit calculada pelo setor de economia da Câmara dos Deputados, que fala em 31,7 bilhões de déficit das contas públicas para o mês de fevereiro de 2025. Fala, Piperno. Não, eu vou concordar com uma coisa que o Alan disse e vou discordar de outra. Vai lá. De fato, em relação às despesas orgânicas, isso só poderia diminuir se realmente houvesse mudança na lei, que trata delas. Agora, Alan, no caso dos precatórios, o governo tinha que pagar obrigatoriamente o ano passado. Ele podia até escolher o mês. Mas aí houve uma opção por antecipar para o início do ano, porque se deixasse, por exemplo, para dezembro, a conta com juros que incidiriam sobre isso oneraria ainda mais. Agora, de fato, fevereiro do ano passado, e esse tem toda a razão, foi um ano de déficit muito alto, mais alto do que esse aí de 30, porque realmente o desembolso foi muito grande. Como é que você avalia essa greve? Estou concordando com ambos em termos dessa despesa que não é legal ter um déficit nunca, mas eventualmente uma queda da arrecadação que não parecia tão alta quanto resultou,
voltamos na pauta anterior, quando... É que mesmo a arrecadação caindo, ela ainda é maior do que a do ano anterior, né? Tem esse dado isso também. tem a ver com inflação também. É verdade. Quando você tem um efeito inflacionário, a arrecadação naturalmente aumenta também. Mas a situação, eu acompanho muito o IPEA. IPEA está estimando um déficit de 31,5 bilhões, muito parecido com o da Câmara. Então, leva a pensar que os dois têm uma coincidência. Devemos lembrar que, de novo, pela pauta anterior, a lei de diretrizes orçamentárias ainda não foi votada, então não pode o governo sair gastando. Se ele represa tudo e gasta depois, esse déficit pode aumentar. Lembrando que nesse ano não teremos nem uma questão de Rio Grande do Sul, nem nas queimadas, pelo menos por enquanto, e isso pode afetar também a situação do déficit. Mas, se o governo não faz a conta, de novo estaremos num problema muito sério no final do ano. Ô Zé Maria Trindade, você acha que o governo não está fazendo a conta direito? Pois é o sistema. O ex-presidente Michel Temer, Evandro, me disse certa vez de que, para a cabeça do povo, o governo é esse organismo, tudo é governo, né? É o governo, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os ministros, os deputados estaduais, federais, é esse sistema chamado governo. E me impressiona como alguém pode fazer uma projeção já admitindo 31 bilhões e 700 milhões de reais de déficit, ou seja, de dívida. Alguém pode dizer, mas espera aí, a dívida está em quase 9 trilhões de reais, 8 trilhões e 900 bilhões de reais. O que são 31 bilhões diante de 9 trilhões? Né? O que representa é que não está pagando, está aumentando. A dívida já está a quase 80% do PIB, 76% do PIB é a dívida. E como é que alguém pode fazer um documento, um projeto de futuro já admitindo o déficit? O déficit, na minha opinião, seria um acidente. É o que cobrou aí, comparando com a iniciativa privada, o Segré muito apropriadamente. Quer dizer, será que ali, naquela casa, não tem ninguém que possa falar, gente, espera aí, vamos fazer um orçamento realista, pelo menos zerar o déficit. O bom seria pagar parte da dívida, né? E não só o serviço. Então, assim, é impressionante e chega a ser constrangedor como alguém faz um projeto, que é um projeto do que vai acontecer, já admitindo 31, quase 32 bilhões de reais em déficit. Só a ideia de assumir um déficit antecipadamente me assusta e muito, ou seja, é caminho para o buraco, claro. Piperno, essa análise do Zé é interessante no sentido de... você vai pensar em déficit, que seria uma coisa ruim, então você fala, bom, foi um acidente, né? Então aconteceu lá a situação no Rio Grande do Sul, as queimadas levaram a um gasto excessivo, agora você ficar planejando o déficit e não planejar como lidar com esse déficit. Quero saber de você, isso estaria acontecendo, ou seja, o governo não estaria planejando a maneira correta de lidar com o déficit e está deixando tudo muito... na conta do gasto, digamos assim, e pouco na da contenção? Não, veja, primeiro que todo déficit é sempre ruim. Claro que um déficit mais alto ele é pior ainda. Agora, em relação... E o governo tem que trabalhar para zerar isso, é para dar superávit. Agora, eu só sugiro um pouco de cautela com essas estimativas, que por enquanto nós estamos falando de estimativas, porque veja, janeiro veio com um resultado muito melhor do que se imaginava. Um superávit do Tesouro Central de mais de 80 bilhões. E aí, então, agora seria sucedido por um déficit acima de 30. Mas vejam só, havia também uma expectativa de arrecadação menor. A prévia do PIB que saiu hoje aponta para uma expansão em janeiro de 0,9. Em fevereiro, a gente ainda não tem essa estimativa. Então, eu acho que ainda está um pouco prematuro para que esses números comecem a pipocar. Você acha também, Segré? Sempre é prematuro porque, para um lado ou para o outro, são estimativas. Então, um pode dizer, não, está vendo? Como o Piperno menciona, e está certo. Em janeiro, uma previsão foi melhor. O problema é histórico. O histórico do governo fala contra do governo. Não está nem aí. Depois a gente vê a conta como ficou. Quando você tem uma previsibilidade buscando superávit, a primeira coisa que qualquer pessoa, qualquer empresa e qualquer governo deveria fazer é conter a despesa. E a arrecadação, não interessa. Se nós não temos o dado de arrecadação, eu tenho que ter a expectativa de que vou arrecadar mal.
Então tenho que diminuir a despesa. Sempre o ajuste é feito pela despesa. O governo, nós já sabemos disso, sempre aponta a fazer o equilíbrio através da arrecadação, aumentando a arrecadação. E quando você tem uma retração da atividade econômica, e mesmo com uma prévia de 0,9%, tudo indica que nesse ano será de 2%, e não tem a ver com focos, não. Todo mundo indica, inclusive o governo, que terá uma retração em função do ano passado. Retração da economia pode provocar desemprego, pode provocar falta de arrecadação, então o ajuste tem que ser sempre feito através da despesa. E o governo não sabe fazer isso, não quer fazer isso ou não pode fazer isso. Quer arrematá-la? Olha só, esse dado do 0,9 que o Piperno trouxe é verdade. Que a gente vai ainda destrinchar para vocês aqui no nosso 3 em 1. Mas você também tem outros indicadores que apontam para uma desaceleração da economia. Então, está uma divergência aí entre esses dados. Então, eu vejo que é mais provável o cenário de déficit se concretizar em fevereiro.